Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje vamos falar sobre vacinação. Mesmo após o alerta das secretarias municipal e estadual de saúde, a procura pelas vacinas contra o sarampo e a poliomielite continuam baixas. 285.500 crianças. Essa é a meta da Prefeitura para imunizar o público-alvo da campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. No entanto, apesar de todas as campanhas midiáticas, a Secretaria Municipal de Saúde não conseguiu alcançar nem de perto esse número. Pouco mais de 110 mil crianças foram vacinadas. No estado, as estatísticas também estão bem abaixo do esperado. Quais os motivos para justificar essa baixa procura pela vacinação contra o sarampo e a poliomielite? E as outras vacinas também estão passando pelo mesmo problema? Para responder essas e outras perguntas, eu converso agora com o Dr. Alexandre Chieppi, médico da Secretaria de Estado de Saúde. Dr. Alexandre, muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria já de saber na primeira pergunta, por que essa baixa na procura pela vacinação? Existe um motivo já identificado? Existe um conjunto de hipóteses, né? A gente já vem percebendo que ao longo dos últimos anos o atingimento das metas de cobertura vacinal vem sendo cada vez mais difícil e requerendo um esforço muito grande. A gente está falando de doenças que hoje não têm o impacto que tinha na saúde das pessoas por conta de altas coberturas vacinais que foram alcançadas ao longo dos últimos anos. Então são doenças que as pessoas já não costumam ouvir falar mais no dia a dia. Poliomielite, por exemplo, que causava tantos casos de paralisia infantil, hoje já não existe mais no Brasil. O próprio sarampo, que era uma das principais causas de mortalidade infantil há décadas atrás, hoje causa surtos esporádicos em alguns estados do país. Mas não são doenças que as pessoas já vivem no dia a dia. Então há uma tendência de relaxamento que a gente precisa combater com informação e mostrando para as pessoas que se a gente não conseguir manter altas coberturas vacinais, há o risco de recrudescimento, de reaparecimento dessas doenças. Como no caso do sarampo, por exemplo. Quais os números de casos registrados já no estado e no município hoje? Pois é, são 18 casos confirmados. A gente não tinha sarampo no estado do Rio de Janeiro e também no município do Rio de Janeiro há cerca de 18 anos. E a gente teve agora um surto importante na Ilha do Fundão, com a ocorrência de 15 casos relacionados a esse surto e mais outros casos espalhados nos municípios de Duque de Caxias e de Niterói. Obviamente é um número pequeno quando comparado a séries históricas de décadas atrás, quando a sarampo era uma das principais causas de mortalidade infantil, mas já acende o sinal de alerta, reforçando a necessidade das pessoas se vacinarem, de manterem suas cadernetas de vacinação atualizadas. Pois é, em relação a essa vacinação, principalmente agora do sarampo, né, que existem esses casos aí, de que forma a doença implica na saúde da população? Pois é, o sarampo é uma das doenças mais infecciosas que existe. O risco de contaminação de sarampo de pessoas que não foram imunizadas, seja por não terem tido a doença anteriormente ou por não terem se vacinado, é muito grande. Então, uma população não vacinada contra sarampo, o risco de ocorrência de surtos explosivos, com grande número de casos e, consequentemente, de óbitos, é muito grande. Da mesma forma, a poliomielite. A poliomielite também é uma doença viral altamente contagiosa, com sequelas muito graves. Que todo mundo já ouviu falar ou já viu algum caso de paralisia infantil, um comprometimento importante do sistema motor, um comprometimento da qualidade de vida dessas pessoas. Então é importantíssimo que a gente consiga manter essas metas de vacinação, essas altas coberturas vacinal. Uma vez que a gente se vacina, a gente não está só nos protegendo contra a doença, a gente também está contribuindo para a saúde da comunidade, uma vez que a gente diminui o risco de circulação de determinado agente infeccioso naquela localidade. E quem deve se vacinar? Por exemplo, eu tenho a pergunta de uma mãe que fez até para mim, e ela falou que tem dúvidas. A filha dela tem 7 anos e está com o calendário de vacina completo, mas sempre chega nessa época da vacinação, ela sempre tem essa dúvida se deve ou não vacinar. Então, quantos anos a criança deve receber a vacina? A vacina na rotina é para as crianças com 1 ano de idade. Nessa campanha especificamente, que é uma campanha de poliomielite, contra sarampo, a vacinação é o que a gente chama de uma vacinação não seletiva. Todas as crianças maiores de 1 ano e menores de 5 anos devem receber a vacina contra o sarampo e a vacina contra a poliomielite. Crianças acima de 5 anos de idade, com 5 anos ou mais,
que estão vacinados, que estão com o calendário completo, não há necessidade de fazer uma nova dose. Por outro lado, é importante que cada um olhe a caderneta de vacinação das crianças, sua própria caderneta de vacinação, porque independente da faixa etária, todas as pessoas acima de 1 ano de idade que não estiverem com a caderneta, com o esquema de vacinação contra sarampo completo, elas devem procurar um posto de saúde para poder fazer a atualização. Agora, é importante lembrar que a vacinação ela continua, né, o ano inteiro. Essas vacinas elas estão disponíveis em todos os postos de vacinação ao longo de todo o ano. Então, eventualmente, as pessoas que quiserem fazer uma avaliação da sua caderneta de vacinação, os adultos têm muitas vacinas hoje que os adultos têm indicação de fazer uso, as crianças também devem comparecer a um posto de vacinação, leva a caderneta de vacinação, o profissional de saúde vai fazer uma avaliação e vai fazer a aplicação das vacinas necessárias. Então é importante salientar que essas vacinas realmente estão disponíveis dentro do calendário de vacinação nacional em todos os postos de vacinação. Agora, doutora, a gente lembra também que essa baixa na procura também acontece em relação a outras vacinas, né? Por exemplo, a febre amarela, né? As pessoas não procuraram tanto e agora não continua e a vacina está lá disponível no posto de saúde, né? A vacinação, na verdade, a imunização é considerada um dos grandes avanços tecnológicos na área de saúde, responsável por evitar a morte de milhões de pessoas em todo o mundo. Vacinas como a febre amarela, por exemplo, que foram introduzidas já no calendário vacinal há muito tempo. Vacinas como o HPV, que é uma das principais formas de evitar o câncer de colo de útero, que mata muitas mulheres todo ano, estão disponíveis nos postos de vacinação e, infelizmente, ainda com baixa cobertura. Então, reforçar a importância da imunização, da aplicação de uma vacina muito segura, muito eficaz na prevenção de doenças que são muito graves e que, infelizmente, causam muitas mortes. O senhor acredita que a questão da fake news na internet também tem atrapalhado muito essa procura pela vacinação? Sem dúvida nenhuma, esse é um dos fatores, por exemplo, que levou à baixa procura logo depois da introdução da vacina contra HPV, criando fatos que não são reais, eventos adversos que não acontecem, correlação entre estado de saúde e a vacinação. Então, eu vou tomar vacina contra a gripe e vou ficar gripado, eu vou tomar a vacina contra HPV e vou ter uma síndrome de Guillain-Barré muito grave, coisas que a gente não tem no Brasil. Nós temos um sistema de monitoramento de eventos adversos vacinais no país muito bem estruturado e a gente tem total segurança para poder afirmar que todas as vacinas hoje que fazem parte do calendário vacinal são vacinas que garantem uma eficácia muito grande e que são muito seguras para a saúde das pessoas. Com certeza. E para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, qual a mensagem que o senhor deixa para o nosso telespectador? A mensagem é que a vacinação, além de ser um ato de proteção do indivíduo, de garantia da saúde do indivíduo, é um ato também de cidadania. Se a gente se vacina, a gente está nos protegendo contra as doenças, mas também está diminuindo o risco de introdução de agentes infecciosos que eventualmente podem acometer aquelas pessoas ou que não podem ser vacinadas ou que eventualmente não conseguem adquirir a imunização pela vacinação. Então, se vacine para se proteger e para proteger todas aquelas pessoas que estão no seu entorno. Doutor, e é sempre importante que, em caso de dúvida, as pessoas procurem a informação correta, né? Exatamente. Procure uma fonte de informação confiável, né? Procure um posto de saúde e que somente acredite em informações que efetivamente tenham uma base científica sólida para que a gente não acredite em verdade. Obrigada, doutor, pelos seus esclarecimentos e nós ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.